Excelente noite a todos. Muito bom vocês aqui todos. Uma noite onde está muito gostoso aqui dentro, né? E lá fora, um pouquinho quente. O nosso amigo Rick, companheiro na Seara, está muito doente. Está com uma inflamação muito grande na garganta. Estão me ouvindo bem aí no fundo? E não ia conseguir fazer a palestra, nem gravar. Sábado ele conseguiu gravar, mas agora ele não ia conseguir gravar. Então ele pediu para alguém substituir. Ele sobrou para mim substituir. Espero trazer bastante esclarecimentos para todos vocês. Queria fazer uma pergunta. Quem pegou o livro Antologia Mediúnica do Natal? Tem uma passagem linda nesse livro, que é do desencarne de Pedro. Jesus vai recebê-lo, vai até lá buscar ele, e Pedro acha que tudo acabou, que agora é só paz e tranquilidade, e quer ir para um lugar muito tranquilo. E Jesus leva e fica uma semana com ele lá. Depois Jesus fala, aí tem todo um texto lindo ali: Pedro, fique aqui, você já trabalhou muito na Seara, fique aqui quanto tempo quiser, eu preciso trabalhar. E vai. Pedro fica envergonhado e sai atrás. Daí tem uma história muito bonita, que ele cura no túmulo dele, uma pessoa que vai lá pedir intercessão ao filho, e ele vai levar o túmulo, e Jesus fala, vá primeiro se ver. Ele vai lá ver, tem uma pessoa que ele faz essa cura em espírito de uma criança. Muito lindo, né? Então vamos lá, pessoal, enrolando um pouco para ganhar tempo aqui, né? Contar as histórias dos livros. O tema é segurança íntima, tá? Quem que não precisa hoje em dia de segurança íntima para passar as turbulências, as coisas que temos aqui no dia a dia? Todos precisamos, porque somos bombardeados constantemente de todas as formas. Eu tenho esse tema, esse título, porque eu li uma passagem que achei muito interessante e combina com o que eu vou ler. Esse texto aqui, ó, está lá em Mateus 7, 24 ao 29. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica será comparado a um homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E sucedeu que, concluindo Jesus esse discurso, as turmas estavam maravilhadas com seus ensinos, pois estavam ensinando a eles com quem tem autoridade e não como os escribas. De primeira vista parece um texto meio simples, né? Mas esse texto, ele finaliza o Sermão do Monte. O Sermão do Monte se inicia no capítulo 5 e finaliza nessa parábola de Jesus, nesse ensino. Então ele faz parte dos ensinos fundamentais de Jesus, do nosso mestre e guia. Ele é o último. Alguém lembra de todos os ensinos que tem do 5 ao 7? Então, é meio difícil. Então, vou tentar trazer um pouquinho. Vamos fazer uma balança, porque o que eu gosto é de estudar. Não sei ainda fazer palestra, vou me preparar, então nós vamos estudar um pouco. Capítulo 5 de Mateus. Jesus sobe ao monte para falar, e ele fala diretamente aos pobres e aos seus discípulos. Todo o capítulo 5 envolve essa temática, falando a essas pessoas. Capítulo 6, Jesus está falando aos ricos. Tudo que tem naquele capítulo é falando aos ricos, aos poderosos. Capítulo 7,
aos políticos. Depois ele finaliza com essa parábola. Então vamos entrar na parábola para tentarmos entender um pouco. Como vocês acabaram de falar que não lembram de tudo, nós vamos ter que fazer algo diferente. Vamos começar do 29, depois voltamos no começo. Então tá lá, 7, 28 e 29, só para dar contexto. E sucedeu que concluiu Jesus esse discurso. As turmas estavam maravilhadas com os seus ensinos, pois estava ensinando a eles com quem tem autoridade e não como os escribas. Para a gente poder entender o primeiro, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Temos que entender esse 29. Pois estava ensinando a eles com quem tem autoridade. Vocês sabem por que Jesus tem autoridade em ensinar? Alguém tem alguma noção? Vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. Os Espíritos perguntam, Kardec pergunta aos Espíritos: quem é o melhor modelo e guia para se seguir no planeta, no orbe, na Terra? Vede Jesus. Simples assim. A resposta depois tem uns comentários, mas a resposta dos Espíritos é isso. Por que ele coloca ver Jesus? Sabemos, falando de boca, temos que seguir Jesus, mas por quê? Vamos entender um pouco assim. Lá foi falado no vídeo sábado, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se há muitas moradas na casa do meu Pai, entendemos que a vida não para por aqui e vamos sucessivamente evoluindo e saindo de orbes para orbes, né? Então, nosso plano não é único e nosso planeta não é único. Então, temos que reencarnar. Tá, então vamos lá. Vede Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Conseguiram já tentar entender? Jesus é um ser crístico, todo mundo sabe, angélico. Mas como ele fez para chegar a ser angélico? Crístico. Ele precisou fazer o quê? Evoluir. E como se deu a evolução do Cristo? É um estudo, gente, não é palestra. Estou aprendendo a fazer palestra. Como se deu? Através de sucessivas encarnações e vivência. Jesus não precisa mais encarnar, porque ele é Cristo. Ele encarnou para nos ensinar. Então, o que ele tem? A nota máxima. Ele sabe tudo. Ele já passou pelo planeta de prova e expiação? E qual foi a nota dele? 100, 1000. Ele teve a nota máxima. Por que ele teve a nota máxima? Porque ele passou por todas as nossas experiências. Ele foi pobre, foi rico, ele foi político, ele foi todas o que tem nesse planeta, ele foi. Passou por tudo, venceu a si mesmo e se tornou Cristo. Mas e como isso? Lá no livro Caminho da Luz, Emmanuel nos traz isso, uma passagem onde ele fala que a evolução do Cristo se perde na poeira dos sóis. Então, levou muitos sonhos para o Cristo chegar a essa encarnação. Agora voltemos ao 29. Com autoridade. Tinha autoridade Jesus para nos ensinar? Tinha experiência Jesus a nos ensinar? Algo que nós vamos passar aqui, Jesus não sabe a solução? Tudo ele sabe. Por isso que está ali. Ensinava com autoridade, porque ele tinha autoridade no ensino. Ele sabia como ia ser, né? Lá no livro, só para a gente entender isso, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, eu sempre falo essa história, eu nunca guardo o capítulo 3. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3. Está tendo uma reunião, para vocês entenderem o que nós vamos entrar, que é longa essa palestra, cerca de umas 10 horas, 10 e meia, 11 horas.
Estou fazendo uma reunião porque eles vão descer para a cruz, tem grupos de auxílio para nos ajudar. Eles vão descer. E é feita uma reunião com vários espíritos, com um certo grau de entendimento e auxílio ao próximo. Acaba essa reunião, é escolhido alguns entre eles ali. Provavelmente, que eu entendi ali, que seria os coordenadores de cada grupo que ficaram. Ficando ali, esses foram escolhidos, e André Luiz, como sempre no livro todo mundo percebe, ele é um enxerido, né? Ele sempre fica no meio e deram permissão para ele ficar. E se materializa Eusclépio ali, de uma hierarquia mais alta, de uma colônia mais elevada. Também não é mais necessidade de encarnar no planeta aqui, por já ter superado muito. Se materializa ali para as pessoas fazerem pergunta para ele. E todo mundo começa a fazer pergunta, e Eusclépio tira o pergaminho, lê e responde. Para a sua problemática é isso. Para a sua problemática é isso. O Nilson leu esse livro, não leu, Nilson? É esse nome dele, Eusclépio, né? Eusclépio, né? Para essa problemática é isso, para essa problemática é aquilo. E André Luiz, curioso, lá é mental a conversa, né? Ele pensou, por que ele responde através desse pergaminho? Lê o pensamento, vira para o André Luiz. André Luiz, eu não tenho todas as experiências suficientes para guiar as pessoas do órgão. Cada ser é um indivíduo único, com suas experiências, suas problemáticas, é um espírito em evolução, com a sua individualidade. Eu não tenho autoridade para ensinar. E o que era ali? O Evangelho de Jesus. Todos os ensinos de Jesus. Se um espírito de alta hierarquia usa o Evangelho para nos orientar, qual é a forma que nós estamos nos orientando no dia a dia? Vamos refletir agora. É o YouTube? É o jornal? Hora que você acorda de manhã? Hora que você deita? O que estamos usando para nos orientar? Qual que é o livro da nossa cabeceira? Se um espírito de alta hierarquia, que já está muito mais adiantado, não se sente capaz de nos direcionar, vamos refletir o que está nos levando às decisões do hoje. É um amigo falando? É um grupo falando? A continuidade, e não como os escribas. O porquê ele fala não como os escribas? Já respondi, pessoal. Vamos tentar aí. Vou fazer pergunta para os últimos lá. Os da frente tem nota 10 aqui na frente. Porque os escribas não têm autoridade moral e nem todas as experiências suficientes. Eles não têm. Então, Anderson, eu entendi agora que nós temos aqui que parar de ouvir professores, parar de ouvir palestrantes, médiuns, os pastores e tudo mais. A questão não é aqui parar de ouvir. Ninguém está menosprezando os escribas que hoje nós vamos trazer com autoridade, os professores. Mas eles não têm autoridade para nos guiar. Nós que estudamos, estamos em grupos de estudos, estudamos para compartilhar. Eu que estudei um pouco isso para compartilhar com vocês, eu li e estou trazendo um ponto de vista. Mas eu posso ser falho, como eu sou muito falho. Se vocês me seguirem, vocês vão ver quanta de carga que eu faço pela rua. Eu tenho autoridade para guiar vocês? Nenhuma. Mas eu posso trazer informações para vocês fazerem o quê? Comparar com os ensinos de Jesus, com o Evangelho. Eu falo, você pode, eu explicando aqui, vamos falar sobre palavras. Eu gostei quando eles falaram, mas será que está certo? Onde que você vai ver se está certo? No YouTube, gente? Pelo amor de Deus. Vocês vão lá, pega o Evangelho de Jesus e procure. Use a internet.
Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Novo Testamento, preferência do Haroldo, que é mais fiel. Quem tem o do Haroldo? Mais fiel. Compare o que o Anderson falou, compare o que um professor falou dentro de uma lógica, igual o Kardec fez, os crivos da razão. Porque esses estão trazendo informações, eles se esforçaram, eles estão crescendo, eles têm valor, mas não autoridade para guiar. Preste bem atenção, tem uma diferença muito grande nisso. Antes de agir, crivo da razão, ouça o coração, que é aqui que vai ter a resposta. Deus fala aqui, não vai falar na cabeça, ou com alguém que vai sem numa conversa soltar algo para você. Crivo da razão, tá? Agora nós vamos estudar o 24, 7:24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticam, semelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vamos pensar aqui a palavra, a letra palavra. Olha lá, vamos trazer aqui. Desculpa, eu errei aqui. Vamos falar do 28. Coloquei só para, porque como eu estava falando, ele está aqui, eu coloquei isso só para fazer um contexto, para entrar na verdade, no estudo mesmo. O 28, que sucedeu que concluiu esse discurso da turma, estavam maravilhados. Por que todos estavam maravilhados com aquilo? Porque a autoridade de Jesus gerava uma vibração positiva e acolhedora. Então todos, sem exceção, ficaram maravilhados. Sem exceção. Agora nós vamos por palavra. Ah lá, vamos puxar dentro do 7:24 a palavra. Quantos de nós estamos dessa forma aqui hoje? Quantos estamos aí, ó? Ou, deixa eu ler aqui que é mais fácil. Ou você muda, ou tudo se repete. O que estamos ouvindo? Outra coisa, nossos ouvidos estão fazendo, o que nós estamos fazendo com o que entra nos nossos ouvidos? O que vocês vão fazer com isso agora? Ouvir, ir embora e vão para o próximo? Ou vão agir? Ou vão pensar? Bom, agora eu sei que está lá no Evangelho, eu tenho que começar a usar o Evangelho. Ou isso? Porque ouvir é alimento. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz coloca uma palavra bem diferente lá. Mentossíntese. Mentossíntese é o alimento do espírito, o alimento da mente, da alma. Não tem a fotossíntese, a quimiossíntese, tem a mentossíntese. Como que se dá através da mentossíntese? Ouvindo as palavras, o que você está ouvindo, o que você está vendo, o que está entrando lá dentro de você. Qual é o alimento que você está dando para a sua alma? Porém, não é o suficiente se você não praticar. Temos que praticar. Mas se já conseguirmos mudar um pouco o que ouvimos, é o início. Tá? Tem um filósofo americano, se não me engano, não consigo guardar o nome, até porque eu não consigo nem falar meu nome direito, guardar esses nomes difíceis. Ele fala uma coisa bem interessante, que o ouvir e o hábito e o estudo não é a melhor forma de aprender. E a prática do estudo, ouvir, estudar e a prática do estudo não é a melhor forma de aprender. Ele alega isso. Ele coloca, é a única. Não tem outra forma de aprender. Ouve, crivo da razão, vai estudar e vai praticar. É a única forma de aprender. Outra coisa interessante. Estamos vindo aqui, ouvindo, saímos daqui, no outro dia, na quarta-feira, vou fazer, na quinta-feira já não faço mais. Por quê? O dia me levou a fazer coisas que fez eu esquecer. Tá bom, você vai continuar assim. Não está trazendo dor essa posição para todos? Então por que não mudar, gente? Está confortável? Não está. Procura. Não está confortável. Está fazendo a mesma coisa. Quantas encarnações vocês vão continuar assim? Nós, né? Vocês comigo, eu coloco aqui, porque eu estou aqui mais que todos vocês, tá? Senão eu não estaria aqui, seria outro. Tem um negócio interessante. A mudança de hábito. Vocês
se você adicionar um hábito na sua vida positivo, ele gera virtude a longo prazo? Alguém sabe disso? Gera uma virtude. Então se eu fazer uma mudança muito grande para não ficar nesse ciclo aqui, eu não vou conseguir, é muito pesado para mim, não vou conseguir, é duro, deixar para a próxima. Adicione um hábito. Faça uma mudança. A hora que aquilo virar um hábito, você vai ver que ele se tornará uma virtude. Adicione mais uma mudança. Eu dou uma dica. Muitos acordam de manhã e têm preguiça, mas dormir todos conseguem ler o Evangelho para dormir. Abrir e dormir. Eu falo porque eu vou ler, eu acordo, eu só vou ler uma passagem uma hora depois que eu não lembro. A maioria das vezes é uma hora depois, muito difícil, mas para dormir eu faço uma. Então, se o escriba servir, use isso. Vamos tirar mais uma. Prática. Quando nós começamos a praticar, vamos ser diferentes, mas não superiores, diferentes das pessoas. As pessoas vão começar a olhar para você e tirar sarro. Você não está mais indo no sentido manada. Igual quem assiste Joseph. O peixinho lá na abertura, não tem uns peixinhos que vai para lá, vai um contrário para cá? Você vai ser o contrário. E isso causa perturbação para as pessoas. Eles não querem. Não querem. E a prática também, infelizmente, vai fazer vocês se afastarem de algumas coisas algumas coisas que são negativas. Muitos amigos vão se afastar de vocês. Vai ter mais Jesus presente. Porque esses amigos não querem mudar. E você quer continuar nisso? Essa imagem nós vamos usar para a nossa toda, viu? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Ser perfeito. Lá está escrito lá. Leiam o Evangelho. Eu não estou falando as citações para não vocês não ir direto lá e ir embora. Vocês vão ler o 17 todo. Se vê o homem de bem, não pelas conquistas, pelo esforço que se tem, que se emprega na sua mudança. Vamos cair, todos. Para aprender precisamos, muitas vezes da queda, mas o dano da queda é nosso. Então, vamos sofrer um pouco para mudar, mas se dermos, se nos esforçarmos, vai ser melhor. E é aí que vai ser medido, pelo esforço que você teve em se melhorar. Conseguimos sair do primeiro. Agora tem mais um montão aí, gente. 7:25. E desceu a chuva, e correram rios, e assombraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vocês entenderam lá atrás? Autoridade, ensino. Fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Ouvir o que estão ouvindo. Estão praticando o que estão ouvindo? O que estão ouvindo vai ser muito decisivo agora. Vamos arrebentar essa passagem em vários pedaços. Falando que nós vamos ter meia-noite. E desceu a chuva. O que se dá a entender? Lembrando que eu só estou trazendo um ponto de vista. Se vocês procurarem, no YouTube tem coisa boa também, tá? Mas infelizmente a maioria não procura. Tem outros pontos de vista muito interessantes lá. Mas eu estou trazendo um para vocês pensarem. O que seria e desceu a chuva, nesse contexto que estamos falando agora, do ensino de Jesus, das coisas? A chuva vai cair sempre, não chove sempre. Podemos assimilar a chuva com dificuldades, né? A chuva não traz dificuldade de locomoção, barro, traz também melhor respirar, hidratação, né? Por exemplo, asmático, precisa muito da chuva. A chuva, nesse contexto inicial, ela vai nos trazer as lágrimas que vamos passar nos dias a dias, o sofrimento dos homens, o sofrimento individual. Você acha que estamos isentos a isso? É só olhar para cada um de nós. Se não choramos todos os dias, dia sim, dia não. Chorar, que eu digo, não é lágrima. Às vezes você está indignado com alguma coisa,
Ou por que isso comigo? Ou o que eu fiz? Isso é a chuva. Isso vai ter, querendo ou não. E como passar por ela? Evangelho de Jesus. Você lembra, Asclepio? Tudo lá tem um ensino. Jesus é consolador. Jesus não vai dar um fardo maior para que possamos carregar. É a ordem do Pai. Não dê aos meus filhos algo que eles não possam carregar. A chuvinha do nosso dia a dia. Que gostoso. Coloquei para ninguém dormir, tá? Uma animação. Daqui a pouco vai entrar uns palhacinhos pulando. A figura de seu chuva sugere a necessidade do posicionamento decisivo e seguro que nos cabe adotar. Sempre que as provas, como elemento avaliadores da aquisição realizada, intensificam-se nos terrenos que percorremos. Eu venho aqui na quinta-feira, estudo o livro dos Espíritos, ali nós debatemos não lembro que nós debatemos quinta passada, estou um pouco nervoso, esqueci, professor, você também não, deixa para lá então. Nós conversamos sobre o perdão, né? Eu estou decidido a perdoar. Aí você vai perdoar onde? No lar, que é o lugar mais fácil, porque na rua é mais difícil, quer matar, né? Você acha que é mais fácil no lar? E as máscaras? Queria ver se eles falassem que era, porque no lar dá muita briga, por causa das máscaras que nós tiramos dentro do lar, ela é inteira. Qual que é o nosso posicionamento dentro de um perdão? A chuva vai vir para te testar. Então, hoje vou praticar a paciência. Aí vai chover. Você vai ter que praticar a paciência. Mas é castigo? Não é castigo. É trabalho, desenvolvimento. São os testemunhos que se encadeia, às vezes de modo torrencial, a importância que damos para ele, a importância que vamos dar para isso, transformando-se de fantasma ameaçador em agente destruidor da estabilidade e da harmonia, quando encontra brecha de perturbação em nosso ânimo. Perder emprego, isso dá uma brecha danada, né? Dá? Mas se perder o emprego, quem sabe de repente você procurar se movimentar, achar coisa melhor. Ou ali ia acontecer algo. A chuva. Você se movimentar. Ou, de repente, são pontos que eu estou dando para nós refletirmos. De repente, você tem uma capacidade que Deus está vendo, o seu guia está vendo. Só você que não. Eu vou tirar esse cara desse lugar cômodo aqui, chacoalhar ele. E aí você se movimenta. Ou você se afunda. Qual que é o posicionamento? Você vai transformar isso em quê? Se tornar um ladrão? Se afundar numa depressão e atrás de droga? Drogadição? Se afundar no álcool? Qual que é a importância que nós vamos dar para isso? Qual que é a base do que estamos ouvindo e o que estamos praticando? Qual é a informação? Ou continuaremos subir e descer, subir e descer, subir e descer? Para quem quiser entender um pouco sobre a chuva, Evangelho segundo o Espiritismo, isso eu vou falar, está no capítulo 5, no item 24, sofrimento humano. Mas não falar o que fala, mas estou dando para vocês ir direcionado. E correram rios. Quando suas águas se avolumam, desencadeiam prejuízos, provas difíceis, perdas, às vezes irreparáveis, decorrente de causas anteriores menos felizes ou de propostas concretas de evolução, que nós falamos. Às vezes você está parado, tem potencial e vem um negócio desse. Opa, achei que ia vir em seguida. Vem uma correnteza forte desse para te movimentar. Mas isso não é o correto, deixar as águas se avolumarem. Se vocês estiverem dentro de um estudo, com critério de razão, com critério lógico, quando você percebe que esse estudo está se direcionando para algo bom.
começou a ter muita discordância, vai atrás de entender o que está acontecendo. Tá? As correntes volumosas, de fato, a testarem nossa resistência, sugerem a exigirem construção firme, inabalável, com a qual garantiremos os abençoados planos da redenção. Nem todos têm uma coisa sólida, forte para aguentar uma correnteza assim. São poucos, até quem estuda, tenta praticar, porque não estamos ainda conseguindo viver Jesus. Andar nas esferas de Cristo. Precisamos aprender. Então, como eu disse, cair não é errado. Errado é ficar lá no chão. Os rios são as correntes condutoras do líquido mais precioso para a vida. Ele distribui os valores germinativos no processo da expansão dos recursos imprescindíveis da vida. Olha a função que tem que ser o rio. Estão todos vendo? Tá? Dando para ver de fundo? Olha lá. Tem corrente? Tem. Por quê? Tem chuva. Então vai ter corrente. Mas olha o que ele tem que gerar? Vida. O que significa gerar vida? Através da corrente, pegar a experiência que está passando, entender o que aquilo de propósito tem na vida, tirar um ensino e transferir como os escritos, ajudar na edificação, mas não apontar que este é o caminho, ok? O único que pode fazer isso sem erro é Jesus. Nós temos que dar informação e cada um procure o meio da razão para analisar. Olha quanta vida que tem em volta, porque ela vai vir, gente. A chuva vai chover e vai criar rios. O rio vai identificar que é a importância que você dá para a problemática. Você vai dar uma importância para se tornar assim? Ou você vai dar aquela importância? A importância aqui que eu dei não é desvalorizar o problema, né? Não é desvalorizar o problema, porque o problema tem que ser resolvido, é encará-lo, mas encará-lo com forma digna, firme, pautado no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Quem sabe qual é o guia do encarnado na Terra? Evangelho segundo o Espiritismo. Quem sabe qual é a cartilha de quem vai reencarnar no planeta? Tem uma cartilha a ser estudada. Todos que falam vão reencarnar, têm a permissão, tudo tem que estudar uma cartilha. Emmanuel traz para nós isso daí. Alguém sabe? Livro Pensamento e Vida. Leia esse livro. Ele foi resumido ao máximo para que possamos ter um pouquinho de entendimento do que vamos passar. Lê lá. É o guia de quem vai vir para cá. E estando aqui, o Evangelho é nosso guia. E sopraram ventos. O que seria o vento? Você lembra lá no começo? A prática? O único homem lá. O vento é as pessoas que querem que você não cresça, que você não mude, seja confortável você do jeito que você é, do lado dele, do que algum benefício negativo que satisfaça ele, negativo para você, mas positivo para ele, que satisfaça ele. É o vento da transformação, da mudança. Tem muitos que vão desencorajar vocês. E sopraram ventos. A hora que você pega a decisão, não, estou estudando o Evangelho de Jesus, aconteceu esse problema, nossa, esse problema aqui, eu não posso deixar ele tomar conta do meu psicológico, do meu psiquismo, eu preciso resolver. Eu vou transformar esse rio, essa correnteza gigantesca num rio pequeno. Quem vê? Aquele carinha que não tapa nas costas. Vai lá, tonto. Vai ser burro. Você vai deixar quieto? Atropela o cara na rua, ele te roubou. Esse é o vento que vai combater as ideias que começou a transformar em nós. Mas, olha o ventinho soprando ali. Vamos trazer no vento algo interessante. Vamos sair um pouco desse negativo e vamos trazer algo positivo. Os ventos purificam a atmosfera que respiramos. No ano passado, quem passou
perto de Queimada da Seca aí. Aquela fumaça que invadia, ninguém conseguia respirar, né? E quando batia um vento, levava aquela fumaça. Que gostoso que era, né? Ali, ó, o vento purifica a atmosfera. Vamos encarar o vento também de outra forma. Tornando possível a vida nesse mundo, devemos pensar nos ventos da renovação, que varrem os caminhos da jornada dos seres, que penetram mentes e corações. Ele pode também ser o vento que vai nos transformar, fazer a nossa mudança, tirar os maus costumes e as más ideias implantadas, tanto no atual como no homem velho de vidas passadas. Essa foto aqui, essa imagem, estão conseguindo ver ela certinho? Olha, só apaga essa luz aqui, só um pouquinho aqui, ó. A do meio, só do meio já dá. Ó, coisa linda. O vento soprando, saindo, e pegou essa foto e colocou no do sol lá, né? Seria o pôr do sol. Eu achei tão linda essa foto. Nós somos o quê? Criação de Deus. Somos seres divinos. Somos deuses em escala menor. Somos bons, gente. Saímos do caminho. O nosso natural é luz. Só esquecemos. Vamos retomar isso. Vamos deixar o vento soprar tudo essa negatividade que temos. Todos esses conceitos que a hora que nós vamos tomar uma decisão, vem aquela pulguinha ali. Mas será? Você fez o processo? Ouviu? Estudou? Até para negócios, o Evangelho instrui. Tá? Vai no Evangelho, ele vai instruir. Faz isso. E vai começar a soprar. Não é fácil, como eu falei numa outra palestra. Esqueci o nome da palestra. O homem velho é um soldado grande, cheio de armadura, com escudo, espada. Soldado forte, sabe brigar, tem experiência. O homem novo é uma criança. Se você tentar conflitar os dois, quem vai ganhar de uma vez? O homem velho. O que nós temos que fazer para o homem novo ganhar? Alimentar quem? O homem novo. Parar de alimentar o homem velho através de novas ideias, novos costumes, novos hábitos. Você lembra lá que eu falei no começo? Deixa eu achar aqui que eu não guardei. Guardei sim, no papelzinho cola para não ficar virando. O hábito cria virtude. Vamos criar hábitos diferentes para fortalecer o homem velho, o homem novo, para que lá na frente possamos bater de frente com o homem velho e vencer ele. Eu só para de alimentar, não dê comida mais para ele. Quem está nutrindo? Quem está entrando na mente? Quem assiste da tela? Eu não, só levantei a mão para ver se alguém levantava junto. Assim. Ninguém assiste, né? Que bom, né? Quem assiste os vídeos do Divaldo? Ó, aí sim, né? Quem assiste os vídeos do Cefec no YouTube? Quem acompanha o canal dos vídeos do Cefec? Vai lá, ó, clica, acompanhar, vamos com mais pessoas para divulgarmos. Vamos lá. Tá? A virtude, ela não é uma boca que fala. Ela é um poder que se irradia do Espírito. Quando você tiver virtude, como diz na camisa nossa, não é porque nós temos essas palavras na camisa, quer dizer que nós somos certos, nós estamos praticando. A virtude, que emana do Espírito, é a sua atitude no dia a dia. Porque uma boca fala. Está falando aqui. Vocês estão gostando, não sei, mas estou falando. É a boca. E a virtude? O que eu faço fora? Guarde bem, a virtude não é uma boca que fala. É um poder que irradia, que emana do Espírito. Olhe a quem vocês estão se exercitando, usando de exemplo. Se é o Cristo, tem um monte aqui, não sei desse ainda, tem
Não sei se vai dar tempo. Por isso, carecemos sempre da razão, da lógica e do bom senso para encararmos novas ideias, novos costumes, novas experiências, só aderindo àquilo que é válido e que nos traz proveito ao espírito. Olha como temos que estar com a renovação. Quem não gostaria de estar brilhando e o mentor ali a todo lado, alisando? Como é bom, né? Só recebo isso aqui dentro. Ainda não estou pronto para isso não. Alguém está? Mas vou chegar. Vou chegar. Vamos lá. Combateram aquela casa. As lutas são naturais, fazem parte da existência, asseguram a evolução. Participam dela encarnados e desencarnados que, por não entenderem o nosso modo de ser e viver, tentam reduzir ou neutralizar todo o encaminhamento e crescimento da edificação implementada. O que eu falei no vento, eu adiantei um pouco a palavra do vento, era para colocar aqui, ó. Mas deu para me adiantar um pouquinho sem sair o contexto. Foi o mentor que falou, meteu o pé nesse cara aqui para te falar. Quanta inspiração, quantos amigos que não querem que combatem, nos empurram a nossa casa para que ela não fique forte. E não caiu. O Evangelho dinamizado nas ações diárias é o roteiro na luta contra o homem velho, resultando em inesquecíveis vitórias nos embates que venhamos a empreender sob a tutela do Cristo. Para falar com os trabalhadores da casa, quando você começa a tentar se melhorar e assume algo na casa, quanta pancada, hein, gente? Quanta pancada, quanto combater. Dá ou não dá vontade de desanimar? Às vezes dá, eu já tive umas partes vezes, mas eu tenho uma esposa que me ajudou, não deixou entrar na casa e bagunçar tudo lá. O combate contra o homem velho sempre vai ser difícil. Todos vão combater-nos, vão nos derrubar, mas temos que levantar, porque estava edificada sobre a rocha. Estava edificado sobre a rocha. Sempre que direcionamos nossas perspectivas de crescimento sobre o alicerce da Boa Nova, asseguramos não apenas o indispensável solidez da construção, penetrando também nos caminhos da renovação, ajudando-nos com naturalidade ao impositivo da sabedoria divina, nos parâmetros ampliados da evolução. Vocês percebem, olhando aí ao redor, os seus círculos de influência, não estou pedindo você olhar muito para lá nem para cá, só o seu círculo de influência, não sabe o círculo de influência, né? Os amigos em gerais, que nos envolvem com fácil acesso. Qual é o seu Deus? Quem consegue perceber? Quantos têm o seu Deus, a espiritualidade, Jesus? Ou quantos têm o seu Deus com uma mão? Todos, sem exceção, que se apoiarem na materialidade, vão cair. Não existe um que vai ficar de pé. Cair, eu não digo assim, na parte de transição você vai embora, mas vocês vão ter que fazer aquele início, fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente, demorar para reencarnar, demorar para ter novas oportunidades. Todos. Agora, quem se pautar no Evangelho, nos ensinos de Jesus, na vida futura, porque aqui todos são espíritos, sabem que não acaba. Temos do lado de lá. E por que se amarrar tanto na matéria, se isso aqui ninguém vai levar? Precisamos da matéria, precisamos ter uma estabilidade, precisamos ter conquista para não dar trabalho para os parentes, precisamos.
Mas até que ponto podemos ir? Estão conseguindo pensar? O que você está deixando? O que você está deixando de fazer por causa da matéria? Sendo que tem muita coisa no plano espiritual. Pessoal, o que vocês entenderem, internalizarem, isso aqui é uma passagem. Vocês não precisam de muito. Vocês ganharam essa encarnação. Tem livros e livros. Quem trabalha em mediúnico tem experiências e experiências. Todas as reuniões. Muitos livros. Todas a mesma história. Se eu pudesse fazer de novo. Inclusive tem uma pesquisa. Acho que nos Estados Unidos também. Que falam que fizeram uma pesquisa com várias pessoas já idosas já para morrer. E o que elas queriam? Recomeçar, fazer tudo de novo, porque se perdeu procurando, correndo atrás da matéria, da materialidade, correndo atrás do trabalho, não dando tempo para a família. Lembra? Precisamos do trabalho, precisamos agregar conquistas, precisamos ter a condição financeira para nos sustentar. Isso me remete a lembrar Átila e Prisca, quando está ensinando Paulo, ele era Saulo, já Paulo, lá no deserto, quando ele repega o Evangelho de Mateus, pregado por Gamaliel, e vai lá. E ele, por ser doutor da lei, muito rico e ter tudo aquilo aos seus pés, mandos e políticos, tudo, ele se vê ali perseguido, escondido no deserto, dentro de uma barraca, com as coisas contadas, e ele pergunta por que para Átila e Prisca, né? Inclusive foi ele que manda matar os pais dos dois. Por que ele tem uma coisa de cada? Vamos simplificar nos dias de hoje. Porque ele tem uma TV, eles teriam uma TV, um carro, uma panela, isso, um computador, isso, aquilo. Daí eles falam, aqui nós só temos o que trabalha. Olha que ensinamento. Quantos de nós tem 5 carros? Quantos do mundo, né? Porque eu tenho um, isso não aguento nem pagar. Quantos tem 5, 6 carros? Tem 3, 4 computadores. As mulheres têm 20 pares de sapatos e só usa 4. Não dá. Os homens que tem um monte de chuteira. Os homens que tem um monte de chuteira. Os homens que ainda bebem, tem lá um monte de vinho, um cada tipo. Pô, você tomar tudo isso, você vai ter como alcoólico. Não, vou guardar para envelhecer. Daí que você morre, todo. Meu avô, quando morreu, rapaz, ele tinha a marula, ele tinha o uísque, ele tinha. Acabaram em um dia só. No primeiro ele morreu, no final do ano tinha festa, acabaram tudo. Ele guardou a vida toda. Entendeu? Tem esposa, o marido precisa de um carro, a esposa precisa de um carro. Os carros estão trabalhando? Pode ter. É justo. Entendeu? Mas tem uma família grande, tem 3, 4 panelas, com todas, os outros tem aquela que está enferrujando. Doa, gente. Eu tenho TV, eu não, temos TV na sala, na cozinha, no quarto do vizinho, no quartinho do fundo, na área do videogame, na churrasqueira. Quantas delas vocês ligam? Aqui tem tanto, tem gente que nem tem. Olha o ensino que a Átila e Prisca traz para Paulo, podemos trazer para nós. É muita coisa. Podemos ter 3, 4, desde que esteja trabalhando, em utilidade. Olha o chefe dando bronca lá. Olha lá como temos que ser, ó. A nossa casa. Olha que imagem bonita. E choveu, caiu a chuva, e correram rios, e sobraram ventos. Junto no Evangelho, a nossa casa está sobre a rocha. Ela está se molhando com a chuva? Tá. Está pingando água na correnteza do rio? Tá. E o vento está batendo nela? Tá. Ela está sofrendo a consequência da natureza? Tá. Mas ela afundou? Não afundou.
Olha a importância que Jesus nos trouxe. Porque para quem não sabe, Jesus, se não me falha a memória, não sei se foi 1000 ou 2000 anos, ele precisou condensar sua energia para poder encarnar, gente. Olha, isso é um esforço, mesmo com ser crítico, condensar uma energia para poder ir na Terra. Quem lembra quanto tempo foi? Me ajuda aí. 2000? Isso? 1000? Não, mas, enfim, só a essência, olha. E quando ele estava aqui, para quem leu o livro Francisco de Assis, precisou inclusive aquele que você tem, no começo do livro, precisou eu deixei ele na biblioteca, tá? Se eu não perder. Uma equipe de espíritos muito grande para fazer uma varredura na crosta terrestre, pegando espíritos muito endurecidos, para que ele pudesse passar esses ensinos para nós. Olha o trabalho da espiritualidade, nós vamos atrás da matéria. É uma leva. 2 milhões de espíritos arrebatados, colocados, contidos, para ele poder passar para nós. Senão eles iam achar ele como bebê, eles não iam passar isso para nós. E o que estamos ouvindo? Nossa, agora chegou no 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem tolo que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Olha lá, outra imagem. Vamos fazer essa rapidão? Tem 4 minutos para fazer essa. O que quer dizer esse versículo 26 relacionado a essa imagem? Agora eu preciso de ajuda, eu já estou perdido aqui. Tanto que eu falei que eu me perdi. Então, cadê os estudantes da casa? Vamos lá. O local da casa não sustentou. Bom ponto de vista. Você pode usar o exemplo que você deu da matéria, por exemplo, focar só na matéria. Pode se enquadrar a casa sobre a areia. Sim, também. Quase chegando no ponto de vista que eu quero, mas está tudo dentro do contexto. Mais alguém? Ó, eu trouxe essa imagem dentro desse versículo 26. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Todo mundo concorda? Todo mundo espírita aqui concorda, né? Prova e expiação. A vibração desse orbe é de prova e expiação. As dificuldades desse orbe é de prova e expiação. Vocês concordam? O rico vai passar por isso? Por quê? O político vai passar por isso? O porquê? O pobre vai passar por isso? Por quê? É da lei da evolução do planeta. Francisco de Assis passou por isso? Chico Xavier passou por isso? Passou. E onde ele estava? O que eu quero trazer nesse versículo para vocês, não importa quem seja. Jesus passou por isso? Alcione passou por isso? De outro orbe? Não importa, gente. Quem for, o espírito que for, veio nesse planeta, vai ser sujeito às leis do planeta. Ninguém rompe a lei de Deus. Nós, se evoluirmos, o planeta vai junto. Mas enquanto estamos vibrando nessa sintonia, o planeta nessa sintonia, e é um espírito puro, vai ser sugestionado, submetido a essa vibração. Vamos atacá-lo. Então não se preocupe, não. Todos vão passar. O meu vizinho não passa, porque o danado é uma sorte, é um rico e não passa. Você não conhece o íntimo dele. Às vezes ele está numa angústia, num sofrimento íntimo, em família. Às vezes está vendo os carros, as coisas dele. Mas e lá dentro dele, como que está? E o vazio? Passando. Daí o pobre, você vê a dificuldade que tem para comer. Não, se esse está passando pelo planeta, por isso. Não, mas ele tem a tranquilidade do espírito. Ele confia mais em Deus.
Estou conseguindo trazer um pouco de pensamento, ideias de como fazer? Tá vendo? Esse vídeo também já dá. Devia ter deixado isso aqui na frente, agora nessa aqui. Tá vendo? De fora, veio aqui, não sabia o tema, não sabia qual era o contexto e ela ouviu. Então, não é o Anderson, não é o escriba que está falando, é da lei do Pai. A vibração, sintonia, gente. Vamos aí. Todos vão passar. Todos. Não importa. Divaldo não está passando, o Papa não está passando. Todos estão passando. Então, quando você vê uma pessoa que, ela está bem, olha com outros olhos, porque é alguma coisa ali. Ninguém nunca está 100% bem. Como diz Maria Chico, falou para Bezerra, né? Para Bezerra. Não lembro se foi para Bezerra falar para o Chico ou para Emmanuel falar para o Chico. A mãe falou: fala para o Chico que isso passa. O Chico estava sofrendo. Né? Falar para o Chico. Ou era Emmanuel ou é Bezerra. Eu estava em dúvida, eu acho que é Emmanuel também. Ele deixou escrito no quarto, né? Para ele, e ele desceu, porque quando ele estivesse bem, ele ia saber que isso ia passar. Por quê? Sujeito. Mas o Chico ficou feliz da vida e o Emmanuel falou para ele: Isso! Chico, e a felicidade também passa. Exatamente. Eu não tava, porque tinha a continuação, eu não lembrava. Mesmo ela dando contexto, eu não consegui lembrar. Obrigado, Nancy. Exatamente porque ele ficou feliz que ia passar aquela dor, aquelas coisas. Chico, isso também passa. Ela falou que isso também passa. A frase gravada É curta. só isso. Isso também passa. Você usar em todo o contexto. E finalmente chegamos no final. Mas como nós estudamos já no começo isso, né? Vocês estão entendendo por que todos ficaram maravilhados? Ou porque ele ensinava com autoridade? Vocês conseguem entender que é o único que tem autoridade para nos guiar? Mas nunca despreze os escribas. Eles têm muita contribuição. Quem é que traduz os livros? Nas escolas, os professores que ensinam. Ao Nilson é um professor. Quanto que se dedica? Eles dão uma base. Né, Nilson? Você ensina muito, mas nem sempre eles seguem, não é? Você vai ensina, de repente eles não vão do caminho. Não é assim que funciona, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Entendeu? Os escribas têm isso, passar informação, instruir o que ele está passando. Porque eles se esforçaram para transmitir. Quem assistiu aquele filme que é muito científico, fizeram tudo aquela trama, mas é um filme que traz bastante essa reflexão da Lúcia. O começo do filme já fala lá: estamos aqui para passar para frente. Assiste esse filme. Tem uma parte de uma ciência, uma coisa futurista, ela vira no final uma informação, ela domina toda a parte do cérebro, mas o entendimento tudo começa em que você está transmitindo conhecimento e finaliza com ela transmitindo conhecimento. A essência é linda, para quem pode perceber. E vamos agora. Só para atrapalhar você um pouquinho, às vezes eu fico pensando, Jesus foi o Espírito mais perfeito que encarnou aqui no nosso mundo de expiações e provas. Mas ele foi o que mais sofreu mais que nós. Para começar de encarnar. Foi o que eu falei. Ele era super evoluído para formar o seu corpo físico com o material que nós temos aqui. É como construir uma casa na areia. Exatamente. Imagina que ele passou para. Como não se desintegrou. Né? Então, tanto que no tambor ele escoou sangue. Isso que eu ia falar. Mas se o pessoal tem estudo sobre isso, né? Se ninguém tivesse feito isso com Cristo, o que seria isso? O corpo não ia aguentar, gente. O corpo não ia suportar a energia. Estava no fim. 33 anos foi demais. E não é só no Tabor, em outros lugares Cristo já transpirava sangue, o corpo estava já querendo explodir. É uma contenção energética muito grande. Quem sabe, basicamente, porque nós não temos comparação, apenas os estudos de alguns livros, o tamanho da vibração do Cristo.
A energia vibratória. Aquela coisa que você chega perto de uma pessoa e sente aquela... Nossa, eu vou sentar com essa pessoa. Essa vibração. Vocês sabem? O Públio Lentulus não conseguiu olhar para ele. Quando ele estava procurando Jesus, Jesus o encontrou. Ele não conseguiu olhar. A vibração do Cristo, quando está desencarnado, envolve o nosso globo. Por isso que ele está no comando. E a energia do Cristo envolve o globo todo. Chico envolvia um estádio, né? Se não me fala a memória, a NASA fez lá no teste. Se não me engano, era isso. O estádio ali. Imagine, um cara daquele que você chegava perto, já tinha as obsessões, já teve só de chegar perto. Cristo que envolve o globo. Isso é o que os livros nos trazem, mas eu acho que é muito maior. Consegui fazer. Tinha mais um pouco para falar, mas deu conta. Tem mais alguma pergunta? Consegui. Fui muito confuso nas explicações para vocês? Não? Pode falar. Não, tá bom? Tá bom? Então tá. Bom, vamos todos fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos sentindo nesse momento a presença do nosso mentor individual aqui ao nosso lado. Esse amigo destacado por Jesus junto a todos esses irmãos trabalhadores incessantes da obra. Esse amigo que a todo momento está nos ajudando, nos acolhendo. Que é tão bom que até nos nossos momentos felizes ele se afasta para que possamos curtir. Nossos momentos tristes está nos acolhendo no colo. Obrigado por estar sempre conosco. Obrigado por mesmo quando não nos ouvindo ou ouvindo, escorraçamos vocês através da nossa vibração, da nossa maledicência. Obrigado por estar conosco e nunca nos desistir de nós. Obrigado por pegar na nossa mão e nos puxar do chão. Obrigado. Junto dele, vamos nos ligando agora os mentores dessa casa, esses amigos que prepararam esse momento, ao mentor maior, nos ligando às equipes médicas da casa, que já vão se direcionando a cada um de nós para nos auxiliar com paz. Nos ligamos agora à nossa Mãe Santíssima, a qual pedimos: Mãe amada, se tivermos algo de bom e temos, mentalizemos um momento de muita felicidade, nem se for um minutinho sequer que passamos, aí está seu amor. Retire um pouco desse amor e auxilie todos os irmãos desencarnados que aqui se encontram. Nos envolve, Mãe, no seu manto azul, nos trazendo paz e harmonia. Através dessa vibração, Mãe, eu lhe peço, com todo esse carinho, com esse amor, dulcifique nosso coração e nosso sentimento, para que a luz do Evangelho implantada no nosso ser floresça. Porque conhecemos o Evangelho do Pai, do nosso Mestre. Faça aquele germinho, que possamos buscar das encarnações passadas, momentos felizes, para que através dela, junto com o Evangelho florescendo agora, possamos vencer o nosso eu mais profundo, o eu egoísta, o eu da matéria. Ajuda-nos, Mãe, a passar por esse momento planetário, envolvidos. Ela nos eleva até o nosso Mestre Jesus, agora de joelhos pedindo: Mestre amado, tome sua cabeça sobre nossa mão. Auxilia-nos, Mestre, a sermos bons instrumentos em sua seara.
através da sua luz, Mestre, equilibre o nosso psiquismo e nosso sistema nervoso, para que possamos sair daqui mais aptos para iniciarmos a nossa transformação. Mestre, eu sei do seu sofrimento, estando na carne, para nos ensinar. Agora, em espírito de verdade, nos auxilia a termos força para vencermos, a vencer o mundo como Paulo venceu, vencer um bom combate, através de um bom combate. Vamos segurando a mão firme do Mestre, abraçados com Ele. Ele nos eleva nesse azul infinito dos céus, a qual contemplamos as estrelas, o sol. Contemplamos o nosso dia, as nossas vitórias e as nossas perdas, as nossas tristezas. Obrigado por mais esse dia, e que seja permitido, se for a sua vontade, Pai, que possamos encarnar, que possamos nos manter na carne por mais um dia, aprendendo sobre o Evangelho do nosso irmão, dando por encerrado os estudos desta noite e dando por início os trabalhos de paz. Agradeço desde já a todos os irmãos espirituais e os presentes aqui. Que Jesus os abençoe e abençoe a toda a espiritualidade. Que assim seja.